Nosso webinar de hoje é uso de ensaios de tração na caracterização plástica dos metais, equacionando o comportamento plástico e quantificando o efeito do encruamento. Tá? Esses assuntos que irei apresentar hoje fazem parte, né, de atividades que nós temos junto à BM e também de disciplinas, né, que a gente acaba lecionando ou se envolvendo em cursos de graduação e pós-graduação. Tá? Então, é um assunto interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, né, tem que ser um assunto rápido, curto, para caber nesse intervalo de tempo aqui do nosso. Então, o que nós iremos ver hoje, né, dentro aqui do nosso evento, são esses assuntos que vão aparecer aqui para vocês. Nós temos as apresentações objetivos do evento, informações que iremos apresentar, né, obtidas de oriundas de um ensaio de tração, equacionamentos, obtenção de parâmetros, né, e o uso, né, exemplo de uso desses parâmetros aí. Então, finalmente, aí está aí a conteúdo. Tá? Tem uma particularidade, né, dependendo da velocidade de internet de alguns podem receber a imagem mais rápido que outros, tá? Mas eu estou acompanhando em paralelo aqui para ver se eu consigo harmonizar o máximo possível essa velocidade, tá? Então, são esses os conteúdos aí do nosso webinar de hoje, né? Basicamente, falar rapidamente dos ensaios de tração, como obter as equações que vão descrever o comportamento plástico desses metais, exemplificar o uso dos parâmetros e, eventualmente, usar, né, uma das equações para prever o comportamento do material após o encruamento. Muito bem, então vamos aqui avançar no assunto. Vamos agora aqui para o item apresentações e objetivos do nosso evento. Então aqui, né, uma descrição rápida de mim. Basicamente, eu trabalhei em empresas siderúrgicas, trabalhei em empresas que usam processos de solda, tanto nas siderúrgicas, no caso, basicamente a Cosipa usa em Minas, né, Cubatão, que é basicamente a mesma empresa, só que mudou de nome, tá? E a Inspebras, nós estávamos trabalhando, né, na área basicamente de aços, né? A Inspebras também um pouco de ligas, mas basicamente aços, tá? E caracterização de produção, caracterização de desenvolvimento de produtos e materiais, a gente trabalhava muito, né, e trabalha ainda, né, claro, muito com ensaios mecânicos, né, tanto na Inspebras quanto na usina Cubatão. Tá? E as universidades que estão aí apresentadas, todas elas, né, nós temos disciplinas, eu estou envolvido em disciplinas de pesquisa ou de ensino, né, que eventualmente vão usar ensaios que a gente faz o tempo todo. Além disso, eu tenho uma empresa chamada Brilhante Soluções, eu faltou aqui uma comparação entre as duas coisas. Essas empresas, ela atua muito junto com os nossos alunos aqui e os alunos das universidades. Então, a gente faz muitos ensaios e caracterizações nessa área aqui também. Tá? E, particularmente, estou aqui bem envolvido aqui na ABM, tá? Entre outras associações. Tá? Então, o assunto aqui de hoje, né, está envolvido aqui com a ABM. Tá? Dentro do programa aqui, ó, de difusão digital, né? Um programa que começou não faz muito tempo, né? A ABM está entrando de maneira consolidada nessa área. Tá? Então, nós temos aqui uma grande força da gestão em termos de número de sócios, em termos de conhecimento. Então, nós estamos aproveitando essa evolução natural e também forçada até certo ponto da epidemia para realmente nós entrarmos, né, e fincarmos nossos pés, né, nessa difusão de informações através de meios digitais. Tá? Então, é muito relevante, né, afirmar isso para vocês, porque realmente é um passo, né, importante que a IBM está dando nesse sentido. Bom, então, continuando aqui, tá? O nosso webinar de hoje tem como objetivo apresentar de maneira sucinta, né, já que é um tempo curto, né, então eu destaco aqui, sublinho a questão sucintamente, tá, por sermos aqui uma apresentação de apenas 1 hora. Tá? Vamos apresentar informações de referência, né, que sejam relevantes, sobre as características dos dados gerados em ensaio e tração, tá? Características dos dados que vão nos permitir a fazer a avaliação deles. Tá? Que é o segundo tópico aqui, né, correlacionar os dados com as características reais de deformação plástica dos materiais, particularmente para os metais. Né? Na realidade, um grande enfoque aqui, né, desse webinar são o uso desses dados nos metais. Né? Então, vou até, inclusive, destacar, né, esse ponto aqui, porque
realmente é um ponto importante, né? Falar que nós estamos basicamente falando de metais. As avaliações, né, podem ser feitas por outros materiais também, mas particularmente o comportamento plástico dos metais, ele é típico, obviamente, dos metais, e ele também, por causa disso, ele vai ter equações mais adequadas para fazer esse modelamento. Então, nós vamos focar aqui no uso, né, de modelamento da deformação plástica dos metais, tá? Que é basicamente o nosso o enfoque aqui de hoje. Não é necessariamente o único do ensaio de tração, não é necessariamente o único que a gente fala nos cursos aqui da BM ou nas disciplinas, mas é o enfoque aqui desse webinar, né? Então, marcando aqui em amarelo a parte importante, né, que é o assunto aqui do nosso seminário. Então, isso aqui é uma visão geral, né? Vamos começar aqui com alguns parâmetros, né, sobre o ensaio de tração. Tá? Um detalhe, se alguém tiver alguma dúvida sobre um assunto aqui, vocês podem também referenciar pelo número do slide, tá? O número do slide que está aqui no superior esquerdo da imagem, ele pode ser empregado para vocês referenciarem aqui uma pergunta, alguma dúvida, uma questão, tá? Sem problema, não estão vendo aqui, ó, eu vou marcar para vocês aqui o número do slide, está bem aqui, né? Vocês podem eventualmente olhar aqui, anotar, né? Se tiverem como acompanhar, como anotar, vocês podem anotar alguma questão aí e eventualmente fazer, né, alguma pergunta a respeito dessa questão em particular, tá? Então está aí, né, o slide. Vamos começar a falar das informações gerais e estou demarcando aqui só para vocês terem uma referência de onde que está o número do slide, tá? Então esse aqui, por exemplo, é o slide 5. Bom, então vamos começar aqui falando, tá, sobre o ensaio de tração. O ensaio de tração é um ensaio muito empregado, não é o mais comum, o ensaio mais comum é o ensaio de dureza, o ensaio mecânico de dureza é muito mais comum, mais empregado que o ensaio de tração, mas o ensaio de tração, ele tem características próprias dele mesmo, tá? Então, nesse gráfico que eu estou mostrando aqui do lado direito, nesse slide, nós estamos vendo o seguinte, nós temos ensaios mais simples, como ensaio de dureza, nós temos ensaios mais tentativos, mais complexos, são ensaios tecnológicos, né? Um exemplo típico de um ensaio tecnológico é o ensaio de estampabilidade, ou um mais extremo ainda seria o crash test feito em automóveis. Tá? Todos esses ensaios, eles visam caracterizar, né, de uma forma ou de outra os materiais. Tá? E dentro desse contexto, o ensaio de tração, ele é um ensaio que não tem tanta complexidade e custo quanto um ensaio tecnológico. Por outro lado, ele é um pouco mais custoso que o ensaio de dureza, mas ele tem uma abrangência razoável, né, em termos de representatividade, o que você pode fazer com os resultados, com os dados gerados no ensaio de tração. Tá? Então, o ensaio de tração em si, ele é um ensaio que tem uma relação custo-benefício boa. Não é muito caro, não é muito exageradamente custoso. Por outro lado, ele tem informações muito relevantes das mais diversas áreas, tá? Que é basicamente o que está sendo falado aqui nesse slide, que é o resumo, né, desse slide é esse daqui. Bem, em termos de equipamentos, nós podemos ter, na realidade, duas grandes linhas de equipamento para fazer ensaio de tração. Nós temos os equipamentos eletromecânicos, né? Basicamente são máquinas com motor elétrico, que tem sistemas de redutores, né, e de controles de velocidade para ele executar o ensaio de maneira mais precisa possível. Então nós temos sistemas eletromecânicos, né? Reparem, tem motor elétrico, né? Tem engrenagens, redutores, que faz com que o ensaio, né, ele seja executado com o mínimo de precisão necessária para fazer obter os dados necessários para as análises, né? A maioria dos equipamentos existentes são desse tipo, tá? São equipamentos relativamente simples, fáceis de operar, tá? Vocês vão ver que tem uma particularidade em termos de capacidade de carga, que eu já vou falar sobre isso, mas são equipamentos muito bons, tá? Nada contra. Tá? Por outro lado, nós temos, né, vou marcar aqui em azul, nós temos os equipamentos hidráulicos. Nós podemos ter o equipamento hidráulico de ação simples, que é muito comum. Tá? O que é esse equipamento hidráulico de ação simples? Nós temos um único pistão com uma única câmara de carga e descarga de pressão. Eu vou demarcar aqui a câmara, né, em azul também. Então, o que acontece? Esse sistema aí, ele faz uma carga muito grande de compressão, por causa do fluido hidráulico. Ele vai pressionar a câmara, vai empurrar o cilindro para cima.
Porém, a capacidade dele de tração é muito pequena, né? Quando você puxa o cilindro de volta, fazendo não é exato um vácuo, mas diminuindo a pressão hidráulica, a capacidade dele puxar ela é em torno de 10 vezes menor do que a capacidade de comprimir. Então, em geral, essas máquinas elas têm duas áreas. Nós temos uma área, né, que eu vou marcar aqui em vermelho, tá? Que é uma área que quando o pistão está subindo, quando o pistão está atuando da maneira mais intensa, essa região aqui vermelha ela vai ser comprimida. Reparem que nós temos um travessão de carga aqui fixo, né? Então o de baixo aqui da área vermelha ele vai subir, comprimindo o que estiver aqui na região vermelha. Por outro lado, nós vamos ter uma região superior, vou colocar aqui em azul escuro, que é a região que vai tracionar. Tá? Reparem que esse quadro, nesse frame, ele sobe, o travessão intermediário, né? Vou marcar aqui, deixa eu ver, de roxo, tá? Esse travessão roxo aqui, ele fica fixo, tá? Vai aparecer o roxo daqui a pouco. Então, à medida que o pistão ele tem uma carga cada vez maior, ele sobe, gerando tração na área azul escuro e compressão na área vermelha. Então, a gente fala uma máquina de ação simples, então ele geralmente tem essas duas áreas aqui. É uma máquina muito comum, vocês com certeza, né, já devem ter visto esse tipo de máquina em outro lugar. E tem a máquina de ação dupla, né, a máquina hidráulica. Qual que é a diferença dela? Ela tem duas câmaras, né, dentro do... Aliás, tem uma câmara só, desculpem, né, com a interface do cilindro, ela vai separar essa câmara, né, em duas partes. Então, você pode fazer compressão ou tração simplesmente aumentando a pressão em um dos dois lados, ou na parte de cima ou na parte de baixo. Eu vou marcar aqui em azul claro, essa máquina aqui de ação dupla, né, para mostrar onde é que ficam essas duas câmaras, né, que fazem a compressão ou tração do material. Tá? Então, nós temos uma câmara inferior, que quando quando aumenta a pressão nela, o pistão sobe fazendo compressão em grande carga, né? É o que o laser está mostrando aí. E a câmara de cima, ou a parte de cima, perdão, né? Que quando ela é carregada, quando ela é pressionada, faz com que o pistão ele seja empurrado para baixo, executando tração aqui no equipamento. Tá? Então, essa máquina aqui é uma máquina tem mais flexibilidade de uso, porque você não tem que ter duas regiões distintas para fazer compressão ou tração, tá? E ela tem capacidade de carga de compressão e tração igual, tanto em tração e compressão, a pressão hidráulica ela vai atuar do mesmo jeito. Tá? Essas duas máquinas aqui, que eu marquei em azul claro, são as máquinas hidráulicas simples. Nós temos também uma versão que é chamada máquina servo-hidráulica, que é o que está ali do nosso lado direito da imagem. Tá? A máquina servo-hidráulica, ela parece muito com a máquina de ação dupla, só que, ao contrário da máquina de ação dupla, que tem o fluido hidráulico bombeado lá para dentro das câmaras, né? Na realidade, nós temos uma servoválvula. Vou demarcar aqui para vocês daqui a pouco, para vocês verem em verde. Essa servoválvula está aí, né, mostrado para vocês, ela está vinculada a um volume, a um reservatório pressurizado de grande volume, maior volume do que as câmaras que estão aqui. Então, ela pode rapidamente trocar a pressão mais alta ou mais baixa entre as duas câmaras. Ela consegue fazer com que o pistão se movimente muito rapidamente ou carregue, né, muito rapidamente o material. É uma máquina parecida com a máquina de ação dupla, só que como ela é servo-controlada e o volume do fluido hidráulico é maior, então ele tem menos resiliência para fazer essa operação, então a máquina que atua muito rapidamente. Tá? É muito usada para fadiga, apesar de que quem tem essa máquina para fazer ensaio de fadiga, geralmente também usa para fazer ensaio de tração. Tá? Então, seriam basicamente dois tipos de tecnologia, mecânica e hidráulica, sendo que a hidráulica você tem hidráulica de ação simples, ação dupla e a servo-hidráulica. Tá? Seriam esses equipamentos aí que normalmente nós vamos encontrar na prática. Bom, uma particularidade desses equipamentos é que as máquinas de menor capacidade de carga, elas tendem a ser máquinas mecânicas, né? Tendem a ser máquinas eletromecânicas. E acima de uma certa capacidade de carga, elas geralmente são máquinas hidráulicas. Não que não tenha máquinas eletromecânicas com uma capacidade de carga maior, até tem. Mas por uma questão prática econômica, geralmente as máquinas
eletromecânicas, elas são usadas em capacidade de cargas menores, até 30 toneladas. E acima de 30 toneladas são as máquinas hidráulicas, por uma questão de preço, né? Então, esse gráfico aqui mostra o seguinte: a reta azul, ela é o custo típico obtido de uma tomada de preço que eu fiz um tempo atrás aí, em dólares, né, por tonelada, em $1.000, né, da máquina ponto total, das máquinas eletromecânicas. E a reta laranja, né, é a mesma coisa das máquinas hidráulicas. Então acontece, os dois custos, eles se interseccionam em 30 toneladas. Ou seja, até 30 toneladas, né, o custo da máquina eletromecânica ele é geralmente mais competitivo, ou seja, mais baixo, do que o custo da máquina hidráulica, que é mais competitivo acima de 30 toneladas. Então, esta é uma razão prática pela qual, geralmente, as máquinas acima de 30 toneladas, elas são máquinas hidráulicas, e as máquinas abaixo de 30 toneladas são máquinas eletromecânicas, né? Mas é um detalhe que não atrapalha muito, nem quase nada, na realidade, a execução do ensaio. O que é mais relevante para nós, isso aí é a questão da precisão da máquina, né? É claro, né, como o Wagner falou, depende muito do fabricante, então repare que tem pontos que dispersos ao longo do gráfico, mas isso aqui é uma tendência, né, geral, tanto que o R ao quadrado aqui não é 1, né? O R ao quadrado é um valor menor do que 1, porque realmente depende de fabricante a fabricante. Bem, os corpos de prova de extração, eles são dos mais variados tipos, né? Nós podemos ter corpos de prova pequenos, tá? Por exemplo, esse aqui é um corpo de prova bem pequeno, tá? Podemos ter corpos de prova maiores, tá? De formas planas, de formas cilíndricas, tá? Das mais variadas geometrias, tá? Em função do tipo de produto, em função da norma vinculada a ele. Tá? Isso aqui não tem tanta relevância, em princípio, com o assunto, mas ele acaba sendo relevante pelo seguinte: a norma ela acaba refletindo a precisão e representatividade do ensaio em função do produto. Tá? Então, um corpo de prova de alumínio, de aço, de cobre, e se é de chapa, se é de barra, se é chapa grossa, se é folha de Flandres, se é folha metálica, eles vão ter geometrias diferentes para refletir da melhor maneira possível a representatividade do ensaio. Então, por isso que é interessante comentar rapidamente dos diferentes tipos de corpo de prova e lembrar que tem normas que especificam isso aí, assim como também tem normas que especificam as medições, os parâmetros aí que vão ser usados para modelamento do material. De uma forma geral, quando nós executamos um ensaio mecânico de tração, nós registramos o comportamento mecânico dele em termos de tensão por deformação. Então, eu vou adotar aqui uma simbologia, né? Nós vamos falar o seguinte, que a tensão, essa tensão definida aqui classicamente como sendo força pela área inicial, que é geralmente a tensão que a gente usa no ensaio de tração, eu vou chamá-la de tensão de engenharia, e vou designar, aliás, essa tensão de engenharia pela letra S, né, a letra latina. Tá? Então, a tensão, num certo ponto no ensaio, vai ser a força naquele momento do ensaio, que foi registrado pelo equipamento, dividido pela área inicial. Tá? E a deformação de engenharia vai ser definida como a variação do comprimento em relação ao comprimento inicial. Estas duas definições, elas têm vantagens. A vantagem é que é uma definição simples, né? Qualquer um consegue ver e fazer a análise com base nisso daqui. Mas, por outro lado, elas têm um problema sério de representatividade. Tá? Porque, primeiro, a área não é constante. Então, não dá para falar que a tensão ela vai variar conforme a equação aqui. Isso aqui é uma aproximação apenas, muito simples. Tá? E, por outro lado, a deformação também, ela não ela não varia, né? Dessa forma aqui, por quê? Primeiro, que o material ele vai ter deformação heterogênea em algum momento. E segundo, que essa deformação relativa aqui, ela não permite fazer cálculos com precisão, porque se você fizer a análise no ciclo de deformação, os valores aqui por meio dessa definição de deformação, eles não vão bater matematicamente. Tá? Esses valores de tensão e deformação de engenharia, eles são calculados com base na realidade, né, no que a máquina vai fornecer para nós. O que a máquina fornece são basicamente, né, os valores de força que está sendo executado pelo equipamento e o comprimento, né, ou a variação de comprimento do corpo de prova. Tá? Na realidade é o ΔL que a máquina informa, tá? Diretamente.
de um jeito mais preciso ou não, né? Mas eles informam basicamente a força e o delta L, tá? É o que eu vou marcar aqui em amarelo, né? Que é fornecido pela máquina, né? Inclusive aqui não é L, é delta L. Tá? Vou até desmarcar aqui, vou deixar marcado só na equação mesmo, que fica melhor para se ver. Tá? Então a máquina ela vai fornecer para nós F delta L, e usando o F e o delta L, junto com as dimensões do corpo de prova que foram previamente determinadas, nós vamos ter uma definição da força, né, da tensão e da deformação de engenharia. Né? O Flávio comentou agora há pouco aqui da questão do acabamento, né? O acabamento ele influencia em função do tipo de parâmetro que você quer levantar no ensaio, em função do tipo de material. Tem alguns materiais que são mais sensíveis, outros materiais que são menos sensíveis. Então, materiais mais frágeis ou mais resistentes, ou que incluam um pouco, eles são muito sensíveis ao acabamento do corpo de prova. Tá? Por outro lado, determinar o limite de resistência, ele é pouco variável, né, em termos de acabamento, mas determinar certas outras variáveis, né, como a anisotropia, né, ela é muito mais sensível. Então, é uma conciliação de assuntos, né, de conciliação de objetivos que nós temos que vão definir o quão relevante é o acabamento no corpo de prova. Bem, uma vez, né, executado o ensaio, genericamente falando, né, o resultado que nós vamos obter, entre outros parâmetros, né, o principal é a variação entre a tensão de engenharia e a deformação de engenharia definida por essas equações aí, que eu apresentei para vocês. Se nós traçarmos um gráfico simples entre a tensão e a deformação de engenharia, nós vamos obter, né, uma representação de uma forma de uma curva, né, que varia de material a material, mas que tem, de uma maneira genérica, aproximadamente 4 regiões ou 4 fases distintas de deformação, tá? Ou de estados de deformação no material, tá? Em função da evolução dele. Né? Lembrando sempre o seguinte, nós estamos sempre falando de metais. Tá? Então, os metais eles vão ter um comportamento, tá? Aproximado da curva, né? Que vai ser mostrada para vocês aí. Tá? Essa curva obtida no ensaio de tração, ela pode ser dividida, como eu falei, em 4 regiões. Uma região, 2 regiões principais, subdivididas em 2 também. Uma região principal é de deformação elástica, uma outra região de deformação plástica. Então, nessa figura aqui, a região de deformação elástica é representada pela reta azul e por um trecho pequeno aqui em laranja, né? Bem pequeno aqui. Tá? A região azul é a região de proporcionalidade, no qual o material segue a lei de Hooke, né? Que a tensão e a deformação vão ser homogeneamente lineares entre si. Tá? E a região laranja é a região que a gente considera como tendo deformação elástica não linear. Tá? Nos metais é uma região pequena, né? Nos materiais poliméricos e elastoméricos, principalmente, é uma região bem grande. E, por definição, a gente separa essa região laranja de deformação elástica pelo limite de proporcionalidade e limite de escoamento. Reparem que eu estou usando aqui, né, a letra S sempre para definir o valor de tensão. Tá? Uma vez ultrapassado a deformação elástica, o material entra em deformação plástica, ou seja, se você retirar a carga, ele não volta às dimensões originais. Inicialmente, ele entra em deformação plástica homogênea, né, da cor vermelha aqui do gráfico. Né, vai subir a tensão de engenharia de SLE, do limite de escoamento, até SLR, que é o limite de resistência, conforme essa curva ascendente aqui vermelha. Tá? E, posteriormente, ela vai entrar no modo de deformação plástica heterogênea, representado por essa curva vermelha mais escura aqui, né, ou bonina, depende de como vocês definirem a cor. Tá? Mas essa região avermelhada é a região de deformação plástica, né, descrita aqui por essa seta dupla extremidade aqui vermelha. Tá? A região de deformação elástica é a região delimitada pelas setas verdes, mas o que nos interessa muito aqui é o seguinte, é a interseção entre a região de deformação plástica, a região vermelha, aqui da seta, né, vermelha, e a região de deformação uniforme. Essa região, para nós, ela é muito importante para definir os parâmetros plásticos dentro do material. Então, vou marcar aqui para vocês, tá? Essa região aqui é a região mais relevante para nós, né? Vou colocar aqui, não vou colocar tudo, não. Vou colocar só essa região aqui, ó. Essa região que eu vou delinear aqui, né? Uma seta amarela, laranja aqui, é a região de deformação plástica uniforme, tá? Que é essa curva ascendente vermelha. Vou reforçar, né, a curva ascendente vermelha aqui, tá?
é essa curva ascendente vermelha aqui. Essa curva ascendente vermelha para nós é muito importante para caracterizar o material. Tá? Muito bem. Agora só tem um detalhe. Esta curva aqui, né, essa representação, ela é bonita, a gente usa muito na literatura, a gente vê muito na literatura, a gente escreve, inclusive, em sala de aula, mas ela está com um conceito muito errado aqui. Tá? No caso, em particular, dos metais, os metais têm um modo de velocidade relativamente alto. Tá? Então, nós estamos falando do metal que tem um modo de velocidade muito baixo, é 20, 30 gigapascal. Tá? Se nós aplicarmos a equação de Hooke num material que tem um modo de velocidade baixo, desse tipo, 20, 30 gigapascal, a curva de deformação elástica ela é muito mais vertical do que aparece nesse gráfico aí, no gráfico que eu mostrei para vocês. Tá? Então, na realidade, a curva não é desse jeito. Né? Mas por que nós desenhamos assim? Porque muitas vezes, para mostrar a região elástica, a gente desenha ela mais inclinada para mostrar isso, mas também porque alguns equipamentos elas obtêm a curva desse jeito aqui. Para evitar obter uma curva que não seja representativa, nós temos que usar no ensaio extensômetros. Extensômetros, né, são equipamentos que podem ser de vários tipos, vários modelos, várias marcas. Tá? Eles são fixados no corpo de prova ou obtêm informações diretamente dos corpos de prova. Eles podem ser extensômetros de funcionamento mecânico, eletrônico ou óptico. Tá? Daqui a pouco, né, vai ter um slide que mostra isso para vocês. Os mais usados hoje em dia são os extensômetros eletrônicos, né, que eles são fixos no corpo de prova. Nós temos extensômetros que medem a deformação para determinar o limite de escoamento. O limite de escoamento, às vezes, é muito crítico para ser determinado nos metais. Então, a gente precisa ter uma variação muito precisa da deformação elástica para a plástica para definir esse limite. Eu vou mostrar para vocês depois uma curva para exemplificar essa questão. E nós temos extensômetros eletrônicos que têm ampla abertura. Nós temos extensões que abrem até o suficiente para pegar 70% de deformação. Eu lecionei aqui um curso na BM e tinha um pessoal da Peran que estava lá presente, e eles comentaram que tinham acabado de comprar um extensômetro para medir deformação de aços inoxidáveis austeníticos que deformam muito. Né? Então é um extensômetro gigantesco, é um extensômetro de 1 metro de comprimento, justamente porque ele tem que ter precisão para medir uma deformação muito grande. Né? Os extensômetros, ele mede deformação plástica, induzindo uma deformação elástica no elemento, no sensor que está lá dentro. Então, ele não pode, né? Se for para medir deformações muito grandes, ele tem que ser realmente um aparelho grande, para poder gerar tensões elásticas pequenas, né? Ou carregamentos mecânicos pequenos para gerar apenas deformações elásticas no sensor. Tá? Então, esse aqui é um exemplo no meio da tela, um exemplo de um extensômetro que é para medir, basicamente, o limite de escoamento. Tá? Tem extensões maiores que medem a formação de regime plástico. Geralmente, um regime plástico, um extensômetro de 20%, 30% de abertura já é suficiente. Tá? Agora, quando a gente enfoca realmente na deformação plástica, uma ótima opção para fazer essa medição são os extensômetros ópticos, né? Que são um exemplo, né? Está mostrado aqui do lado direito desse slide. O extensômetro óptico, ele detecta a variação de comprimento no corpo de prova por marcas que são feitas no corpo de prova, ele faz isso sem contato. Então, o corpo de prova, se ele romper de maneira abrupta, ou soltar pedaços, ou soltar carepa, ou se deformar muito e além de da capacidade do extensômetro, o extensômetro óptico não vai sofrer nenhum dano. Então, ele vai continuar registrando lá ou não, né, independente da situação do corpo de prova. Tá? A desvantagem do extensômetro eletrônico, ele é um pouco preciso para determinar a variação entre o regime elástico e plástico. Tá? A determinação entre o regime elástico e plástico melhora o extensômetro eletrônico, que está no meio aqui da projeção. Tá? Anteriormente, ainda em alguns lugares, ainda usa o extensômetro mecânico para determinar o limite de escoamento. Tá? Mas isso aí, nos equipamentos novos, basicamente ninguém vende mais equipamento novo com extensômetro mecânico em geral, sempre com extensômetro eletrônico. Tá? E para quem trabalha muito com deformação plástica em grandes quantidades, geralmente se usa também o extensômetro óptico. Qual que é a necessidade de usar um extensômetro? Tá? Se você não usar um extensômetro, a deformação que a máquina vai medir, né, geralmente ela mede o deslocamento do corpo de prova pelo travessão, né, não tem um extensômetro fixado no corpo de prova. Então, além da deformação do corpo de prova, a máquina mede as deformações elásticas do travessão, das barras, do frame, da moldura, da estrutura da própria máquina, além dos ajustes entre folgas de parafusos e acoplamentos que tem dentro da máquina entre o travessão que executa a força e o corpo de prova. A própria garra, né, ela costuma escorregar um pouquinho no corpo de prova.
Então, acontece, o que nós estamos vendo aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, são curvas de tração, uma executada sem extensômetro, só medindo a deformação no equipamento, e a outra executada com o uso do extensômetro. Tá? Então, ali do lado direito, né, nós temos a curva vermelha, que é a curva executada sem extensômetro, e a curva azul é a curva do mesmo tipo de corpo de prova, né? Claro, são corpos de prova diferentes, mas do mesmo material, tirado do mesmo lugar, só que a curva azul foi executada com fixação de extensômetro. Então, reparem, como o módulo de velocidade do metal é bem alto em relação à sua deformação plástica, a curva ela parece até ser vertical. Né? Na realidade, ela tem uma inclinação que é vinculada ao módulo de velocidade, que é muito pequena em relação ao que a máquina registraria direto pelo movimento do travessão. Tá? Então, olhando mais de perto, essas duas curvas aqui, no ponto de limite de escoamento, reparem, quando a gente tem a medição aqui na parte de cima, né, na parte, aqui na seta, no final dessa seta azul, quando nós temos um registro de deformação pela movimentação do travessão da máquina, a gente não detecta uma mudança no limite de escoamento. O limite de escoamento é um ponto específico, tem um patamar, depois segue para o encurvamento. Quando nós colocamos o extensor aqui no corpo de prova, a gente mede características específicas do corpo de prova, ou seja, do metal do corpo de prova. Aqui no caso, vejam só, esse pico que houve aqui dentro do ciclo, na curva azul, não é um erro, não é um ruído. O material ele tem mesmo esse comportamento aqui. Então, reparem, o extensômetro ele tem uma capacidade muito boa, né, muito interessante de representar as características do material, inclusive a parte plástica. Tá? E essa curva que está aqui, ou essas duas curvas, aliás, que estão do lado esquerdo, né, é uma forma que tem de fazer a correção entre a curva obtida diretamente da máquina e uma curva que seria ideal. Tá? Essa é uma correção que era usada antigamente, né, tem um tempo atrás, alguns lugares ainda usam, ou algumas pessoas ainda usam isso aqui por curiosidade. É feito o seguinte, pega a inclinação da curva que foi obtida no ensaio, que está errada, que está menor que o real, e corrige pela inclinação que deveria ter a curva, considerando que o material tem um modo de elasticidade que não varia. Né? O modo de elasticidade dos materiais metálicos, eles variam muito pouco dentro das suas várias ligas, né, da mesma família. Então, faz uma correção desse tipo aqui e consegue corrigir a curva. Tá? Mas é uma correção que não é interessante ser executada. O que é interessante mesmo é ter o extensômetro vinculado ao corpo de prova para ter essa precisão aí melhor do ensaio. Tá? Então, só para ressaltar essa questão da verticalidade da curva, eu estou mostrando para vocês aqui algumas curvas de tração. Tá? Aqui bem no meio nós temos a curva do aço A36, né? A curva do aço famoso aí de construção metálica, né? Usado em várias áreas aqui da engenharia. Essa curva aqui, ela está analisada do lado esquerdo, do lado extremo direito, né, do slide aqui. Qual que é a diferença do que está no meio do lado direito? É que a escala aqui de deformação ela foi esticada. Né? Aqui nós estamos vendo a curva central, no gráfico central, deformação de 0 a 0,35 e do lado aqui de 0 a 0,02. Tá? Então, só para ressaltar que a curva, a parte elástica é inclinada realmente, mas na curva total você não vê essa inclinação. Do lado direito aqui é a mesma coisa, só que com copo de prova com furos aqui, foram feitos furos e entalhes para mostrar aqui que tem variação do comportamento do material, mas reparem que a parte elástica, né, como depende do modo da cidade, não varia quase nada, ela continua ainda vertical aqui, tá? Igual para todos os outros gráficos, mesmo que tenha elementos que restringam a capacidade de deformação plástica do material aí. Tá? É o que está sendo mostrado nessa curva do lado esquerdo. Avançando aqui, nós temos o seguinte, o corpo de prova de tração, ele vai sendo conformado, vai sendo deformado até atingir a extinção e ele começa a apresentar uma deformação heterogênea. Então, nesse exato instante aqui que eu vou marcar em amarelo, tá? Nessa região aqui que eu estou marcando em amarelo, o corpo de prova ele tem uma deformação localizada, olhem só, aqui maior do que o seu restante. Tá? Na realidade, a partir do momento que começa a ocorrer restrição, só a região que está sofrendo restrição continua deformando. O resto de prova ele permanece com a deformação que tinha até antes da restrição. Tá? Então, essa condição aqui de deformação heterogênea, ela é uma limitação do ensaio de tração em termos de representatividade dos seus resultados. Tá? Então, em geral, essa região aqui, para o nosso caso aqui, né, quando isso acontece, ela não é interessante, ela não é usada para a nossa análise aqui. Nós vamos usar até antes dessa região. Quando começar a acontecer isso aqui, a gente vai desprezar esses dados.
Uma outra maneira de enxergar isso é através de um desenho que eu fiz há um tempo atrás aí, né, mostrando a evolução das dimensões no corpo de prova de tração. Tá? A figura que vai aparecer para vocês é uma figura esquemática, né, uma figura apenas representativa, ela não tem dimensões reais, né, não tem dimensões parecidas, exatamente iguais às dimensões da prática. Basicamente, nós vamos começar com corpo de prova com comprimento L0 e vamos terminar com corpo de prova de comprimento LF. Tá? Então, essa figura aí, que vai aparecer para vocês, ela representa, né, as diferentes fases do corpo de prova ou as diferentes fases de ensaio e tração, conforme a gente consegue enxergar em um corpo de prova de tração. Tá? Nós temos uma região, ou perdão, nós temos uma fase de deformação elástica, homogênea, tá? Que as dimensões do corpo de prova vão variar muito pouco. Né? Para quem não carregou, vai carregar daqui a pouquinho, né? Então, até essa região que eu vou delinear aqui de azul é a deformação elástica. É homogênea, mas é uma deformação elástica. Tá? Ela não nos ajuda no cálculo dos parâmetros plásticos, né? Eu não sei porque vai localizar o ponto de início da deformação plástica na curva tensão-deformação. Tá? Por outro lado, eu vou marcar aqui em vermelho a região que começou a estricção. Tá? Então, daqui para lá, né, de onde começou a estricção para o lado direito da figura, nós não vamos ter aqui uma região representativa do comportamento material, porque vamos ter uma região de deformação localizada. Tá? Então, nessa figura, a região achurada aqui vermelha, né, por exemplo, essa região achurada vermelha aqui do corpo de prova, ela representa a região da deformação plástica. Então, até antes da estricção, a deformação plástica ela se intensifica, mas ainda é uma deformação homogênea. Tá? Depois que ocorre a estricção, a deformação se intensifica mais ainda, porém ela começa a se concentrar numa região muito específica. Tá? Então, para nós, o que é interessante aqui para fazer essa análise é justamente a região central, na qual nós temos o comportamento do material deformando de maneira homogênea e no regime plástico. Tá? Então, a deformação homogênea no regime plástico vai nos permitir obter parâmetros que representem a capacidade de deformação plástica do material de maneira representativa. Então, a região entre a região azul e a região vermelha que eu desenhei nessa figura, tá? Que eu vou colocar aqui daqui a pouco um ciclo verde, é a região que nos interessa mais para analisar os dados do ensaio de ação. Então, está aí a região, certo? Bom, o equacionamento não precisa se preocupar em entender todas as equações que estão a aparecer aí, mas basicamente é uma maneira de descrever como é que a gente consegue, entendo deformação de engenharia, que é a deformação que não representa a exata mudança de dimensões do material, como é que a gente chega na deformação chamada, tensão e deformação chamadas reais. Então, a deformação e a tensão reais, elas refletem melhor as características de deformação plástica do material. Tá? Então, aqui nós temos uma série de equações que, partindo da definição da deformação de engenharia, a gente chega numa relação entre a deformação de engenharia e a relação entre os comprimentos do corpo de prova, que é esse retângulo azul aí. Esse retângulo azul, ele é empregado, né, tanto para a definição da deformação real, quanto da tensão de engenharia. No caso da tensão de engenharia, a definição da tensão de engenharia está aqui e da tensão real está aqui. Tá? Então, manipulando essas equações, nós vamos chegar nessa região aqui, nessa equação azul aqui. Tá? Essa equação azul aqui, nós podemos associar com essa outra equação que está aqui embaixo, que ela parte do princípio que o material tem deformação plástica homogênea. Tá? Se o material tem deformação plástica homogênea, as suas dimensões elas variam de tal maneira que o volume permanece constante. Tá? E aí a gente consegue chegar numa relação entre comprimento inicial entre comprimento atual e comprimento inicial, em função da área inicial e da área atual. Tá? Então, essa relação que tem aqui, ela nos permite conectar essas duas equações aqui do retângulo azul. Tá? Ao fazer isso, nós vamos obter isso daqui. Uma definição, uma relação entre tensão real e tensão de engenharia, e uma relação entre deformação real e deformação de engenharia. Lembrando que isso aqui só é válido por causa do histórico das equações que nós usamos, que vai aparecer aí daqui a pouco. Tá? Ela só é válida porque nós consideramos deformação plástica homogênea. Tanto para obter a equação aqui da deformação em relação aos comprimentos em azul, quanto a relação entre tensão e tensão real e tensão de engenharia pelas áreas, tá? Que também
e que depois relaciona com a deformação de engenharia, né? Todas elas partem do princípio que é a deformação plástica homogênea. Tá? Então, é aquela região que eu já tinha comentado com vocês do gráfico que nos interessa mais. Então, essas duas equações amarelas aqui, elas são muito relevantes para nós. Bom, então, reparem, nós vamos pegar essas duas equações aqui que nós deduzimos e vamos analisar, né, o material em deformação plástica. Tá? Reparem, nós vamos analisar o material que precisa ter a sua curva tensão-deformação obtida por extensiometria, tá? Ou seja, uma tensão-deformação que realmente está vinculada ao corpo de prova e não ao equipamento de teste. Tá? E nós só podemos usar a região de deformação homogênea, que é essa região de deformação plástica aqui que eu estou destacando aqui na curva azul. Tá? Lembrando que nós temos que usar a curva azul aqui, a curva obtida por extensiometria, e não a curva vermelha que foi obtida com o equipamento, né, com a deformação medida direto do equipamento. Tá? Então a curva que nós temos que usar, peraí, ficou meio feio. A curva que nós temos que usar tem que ser essa daqui, a curva azul, que eu vou, dessa parte, perdão, da curva azul, que eu vou demarcar aqui para vocês. Tá? Então, essa curva aqui é o importante para nós, até esse ponto aqui, tá? E para ficar claro que é esta curva azul, tá? É esta curva aqui, ó, azul, tá? Aqui a curva com extensiometria, tá? Extensiometria, não vou colocar toda a palavra, não, vou colocar extensiometria, só isso, pronto. Tá? Porque a outra aqui não nos interessa, a outra aqui ela não serve para nós. Tá? E lembrando que nós temos que evitar essa região também de deformação heterogênea aqui. Tá? E a região de deformação elástica também não é relevante para nós. Ao fazer isso, empregar essas equações aqui em cima, essas equações aqui, para analisar uma curva tensão-deformação obtida em extração por extensiometria, o resultado vai ser esse que vai aparecer para vocês aí. Tá? Então, nós vamos ter uma curva tensão-deformação de engenharia, ou seja, uma curva S por E, tá? E nós vamos converter essa curva S por E para sigma por epsilon, tá? Que é o exemplo que está mostrando aqui, por exemplo, do lado esquerdo aqui da apresentação. Então, aqui nós temos uma curva tensão-deformação, ela começa aqui em vermelha, depois tem esse ciclo aqui continua preta, que é a tensão-deformação de engenharia, tá? E a curva azul aqui é a tensão-deformação real, ela para aqui e continua preta. Por que parar e continua preto? Porque a partir desse ponto aqui, esse ponto de círculo azul, ele é equivalente ao círculo vermelho, ou seja, a partir daqui nós temos restrição. Então, depois da restrição, as duas equações não valem. Então, o que está em preto aqui nesses dois gráficos, né, ele até existe, né, até ele é válido, ele representa, por exemplo, alongamento no curso de prova de extração na contenção de deformação de engenharia, mas na contenção de deformação real, isso aqui não é válido. Tá? Tem uma forma de calcular e prever como essa equação vai ficar na curva tensão deformação real, sabendo a área final do curvo de prova e fazendo umas outras contas que não vem, a gente vai mostrar aqui agora, né, pelo tempo que temos curto, né, desse webinar. E detalhe, aqui do lado, né, nós temos 4 curvas, tensão deformação real, né, já foi convertido. Tá vendo, estão vendo aqui? Está escrito aqui convertido, né, deformação real convertida, tensão real convertida. Tá? E aqui nós temos aqui, né, que materiais são esses, né, são basicamente 3 fios de cobre puro, né, fio de cobre eletrolítico de condução de energia elétrica, e uma barra, um fio, né, de alumínio, mas uma liga de alumínio usada para soldagem. Tá? As curvas azul e laranja são de fios de cobre não recozido, com diferentes valores de encruamento. O cobre ele encrua com muita facilidade, diga-se de passagem, e a curva azul mais escura é o fio de cobre no estado recozido. Ele foi recozido e reparem, né, o limite de escoamento dele é da ordem de 72 megapascal. Enquanto que quando ele está encruado, chega a 200 megapascal com facilidade. Tá? E a curva vermelha é uma liga de alumínio, diga-se de passagem, com uma boa resistência mecânica, com um limite de escoamento da ordem de 300 megapascal. Tá? Outros exemplos de curvas que foram avaliadas, curvas de tensão-deformação de engenharia, que foram convertidas para tensão-deformação real, estão mostrados no próximo slide. Nós vamos ter 3 curvas diferentes, tá? Que relacionam tensão deformação de engenharia, SIEzinho, né, SE pequeno, com curva tensão deformação real, né, sigma por epsilon. Então nós temos 3 curvas aqui, eu coloquei por acaso de aços, tá, porque eu já tinha falado de ligas de cobre e ligas de alumínio antes. Aqui são de aços mais ou menos comuns, né, o 1010, né, eu falo 1010 que é o aço comum.
Aço IF, muito usado para estampagem. Aqui nas três curvas, né, não sei se estão reparando, mas tem uma reta, que é a reta que define o limite de escoamento do material. E a última aqui, do lado direito, é a curva de um aço complex phase. Tá? Ou seja, nós temos um aço baixo carbono ferrita-perlita, né, o 1010. No meio aqui o aço IF, que é basicamente só ferrita, basicamente sem elemento intersticial, né, uma ferrita muito pouco, muito deformável, né, muito pouco endurecida. E no final que nós temos uma chapa de aço complex phase. Complex phase é um aço que tem basicamente todas as microestruturas do copaerte dentro deles, né? Dentro dele. Nós temos austenita retida, nós temos bainita, ferrita, martensita e assim por diante, tá? E nós usamos aqui no estudo de mestrado, que são 3 coisas obtidas aqui na própria universidade, tá? Na Unisan, onde eu atuo. Bom, mas nós precisamos ter uma maneira de representar matematicamente esses materiais aí. Então, existem várias equações na literatura, particularmente para os metais, nós temos algumas equações mais ou menos conhecidas aí, elas vão ser mostradas agora no próximo slide. Eu estou destacando aqui algumas, né? Tem várias, né? Eu estou colocando aqui só as mais conhecidas, mais usuais. Tá? Dessas equações aqui, nós vamos, tem equações mais simples, como a de Holloman, que apesar de simples não é tão representativa assim, e equações mais completas aí, tá? Inclusive algumas prevendo, né, o efeito de anisotropia. Tá? O cálculo em si ele não é muito diferente, né? O que vai ser diferente é a maneira de fazer a regressão, ou os dados, né, o parâmetro vai ser obtido da regressão. Mas basicamente é tudo igual aqui, tá? Não tem muito mais diferença não. Tá? Por causa do horário, que já, inclusive já está quase chegando no final, mas não se preocupe, eu termino aqui a apresentação antes, né? Nós vamos focar na equação de Holloman. Eu ia até mostrar a de Ludwig, mas não vai dar tempo, não. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, depois eu vou gravar um pequeno vídeo, né? E depois pedir o pessoal da BM disponibilizar para vocês, falando da regressão com a equação de Ludwig, que em princípio eu iria usar também. Tá? Então, essas equações elas são usadas para modelar o comportamento plástico dos materiais metálicos. Eu vou falar da equação de Holloman hoje, né, para exemplificar como é que funciona isso, mas eu quero salientar o seguinte, a equação de Holloman, apesar de ser simples e fácil de ser extraída, ela tem um problema de representatividade. Então, olhem só aqui nesse gráfico. No gráfico, eu vou marcar aqui da cor, sei lá, vou colocar aqui um azul, tá? Que nós temos uma região em que a equação de Holloman, ela prevê uma relação tensão-deformação menor do que a relação tensão-deformação real. Tá? Reparem que a equação de Holloman, quando o epsilon é zero, o sigma é zero também. Tá? Então, ou com qualquer valor de epsilon acima de zero, né, o valor de sigma ele é proporcionalmente um pouco maior que zero. Então, num certo momento, a equação de Holloman ela vai subestimar a capacidade do material de encruar, né, nessa região pequena aqui. Então, eu vou marcar aqui, por exemplo, nessa região aqui pequena, aqui não, vou colocar pelo lado de fora, fica mais fácil de ver. Então, nessa região pequena aqui, vou apagar aqui, colocar a seta primeiro. Tá? Vou pegar aqui a ferramenta. Nessa região pequena aqui, a equação de Holloman ela não representa muito bem as propriedades do material. Ela vai subestimar o que o material consegue fazer em termos de capacidade de deformação plástica. Tá? Então, é só um aviso, né? Muitas pessoas que trabalham com isso já sabem, tá? E a partir de um certo ponto aqui, a partir daqui, por exemplo, a equação de Holloman ela começa a funcionar muito bem. Tá? Só que a partir de um certo valor também muito grande de deformação, da ordem de 0,8, 0,9, a equação de Holloman também passa a não funcionar muito bem. Tá? Então, aqui em torno de 0,5, 0,1 até 0,8, a equação de Holloman ela funciona razoavelmente bem. Tá? Abaixo de 0,1 nem tanto, e acima de 0,8 nem tanto. Tá? Bem, o procedimento de cálculo, como é que é feito? Tá? Eu vou aproveitar que nós temos 60 pessoas presentes, eu vou grudar lá no chat o link que tem as planilhas, tá? Quem não pegou as planilhas ainda possa pegar agora. Eu coloquei no chat aqui as planilhas, digo, chat o lugar onde a gente pode pegar as planilhas, tá? Então, nós podemos pegar essas planilhas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas basicamente nós vamos seguir essa sequência aqui, tá? Para fazer o cálculo. Eu esqueci de comentar uma coisa no slide anterior. Além das questões de limitação de representatividade de algumas equações, alguns tipos de materiais eles podem ter um comportamento um pouco mais anômalo. Tá? É o que acontece, por exemplo, com o ácido dual phase.
o aço dual phase, ele costuma não seguir exatamente algumas dessas equações aí, justamente porque ele tem duas fases muito antagônicas, né? Nós temos uma fase muito, eu não gosto de usar o termo macia, mas uma fase muito macia, né, ou dura, que é a ferrita, e uma fase muito dura, muito resistente, que é a martensita, né, em quantidades de 80% a 20% aproximadamente, e a martensita quase está reticulada. Então, o ácido dual phase tem um comportamento plástico um tanto quanto anômalo, então, eventualmente, algumas dessas equações não funcionam muito bem. Em geral, o que a gente faz é pegar essa equação e dividir em duas partes, cada parte vai ter um valor de parâmetros aí para representar o dual phase. Tá? Então, é só uma particularidade desse ácido em questão, mas que pode acontecer para outros metais também. Tá? Então, voltando aqui no nosso esquema, né, de como faz esse cálculo, nós temos aqui o seguinte. A primeira coisa é obter dados numéricos de ensaio e tração. Repare, obter dados de ensaio e tração oriundo de extensometria. Tá? É muito importante sempre salientar. Nós precisamos de dados que sejam obtidos a partir de extensometria. Né? Senão, nós não vamos ter uma representatividade, nós vamos estar, na realidade, inferindo parâmetros de equipamento, né? Ou propriedades do conjunto. Então, extensometria, né? E assim por diante, tá? Vão ser o equipamento, é o sensor que a gente precisa usar. Tá? Não vou escrever todo o nome para não ocupar muito tempo. Então, a primeira pergunta, os dados que nós temos são dados reais? Geralmente não, né? Geralmente são dados de tensão, deformação de engenharia. Se não forem dados reais, a gente converte nos dados reais, aí vem para cá. Se forem dados reais, então a gente segue. Tem casos, né, que nós temos gráficos na literatura que tem dados reais. Então, se os dados são reais, então vamos separar os dados de deformação plástica homogênea. Então, nós vamos desprezar os dados do regime linear elástico, ou do regime elástico heterogêneo, ou do início de deformação plástica heterogênea, e depois da restrição, o final da deformação plástica heterogênea. Vamos pegar só os dados de deformação plástica homogênea. Aí nós vamos usar qual equação? Como eu estou falando aqui de equação de Holloman, eu coloquei equação de Holloman, mas pode ser qualquer equação, tá? Se for equação de Holloman, eu obter a regressão para Holloman, se for equação de Ludwig, né, eu obter os dados de Ludwig e assim por diante. Como eu estava em princípio prevendo mostrar para vocês a equação de Ludwig, eu coloquei um roteiro aqui para fazer os dados de Ludwig, tá? Mas eu mostro depois num filme separado e peço para o pessoal também mandar para vocês. Então, uma vez definida a equação, a gente obtém os parâmetros necessários. Geralmente a gente vai ter que usar o logaritmo do valor de tensão e deformação, de engenharia, de tensão e deformação reais. Tá? Uma vez tendo esses dados logaritmos, né, a gente faz uma regressão linear, por exemplo, na equação de Holloman. Tendo a regressão linear, a gente extrai os parâmetros dos parâmetros lineares, os parâmetros constantes da equação da reta, e convertemos ele nos parâmetros da equação de Holloman. Ou na outra equação, caso a gente precise de outra equação aqui. Tá? Vamos ver como é que isso funciona com um exemplo numérico. Então, aqui nós temos vai aparecer para vocês uma tabela. Tá? Vamos primeiro enxergar, visualizar só a parte azul. A parte azul nós temos duas colunas. A coluna de deformação de engenharia e a segunda coluna que é de tensão de engenharia. E, o Ezinho, né, e S, em megapascal. Tá? Então, os dados são em azul. Eu vou usar aquelas equações que eu mostrei para vocês para calcular os dados em amarelo. São a deformação real, epsilon, e a tensão real, sigma, em megapascal. Vamos calcular todos os dados aqui das duas colunas amarelas. Tá? Aqui do lado, né, aproveitando, nós temos um gráfico, tensão, deformação de engenharia. Tá? Tensão de engenharia por deformação de engenharia. Então, esses dados do gráfico aqui, eles foram obtidos nas duas colunas azuis. Né? Por isso que, inclusive, o gráfico está azul. Então, reparem o seguinte. Nessa representação minha simples aqui, né, pequena, nós temos dados do regime elástico e do regime plástico heterogêneo, né, que eu coloquei aqui, ó, deformação elástica e início de deformação plástica heterogênea, tá, que é a região que eu coloquei pontilhada. E, a partir da estricção, nós temos aqui dados de deformação plástica heterogênea também, que eu também coloquei em tracejado aqui no final do gráfico. Tá? Então, o que acontece? Essa região tracejada final e essa região tracejada inicial, elas não entram no nosso cálculo, porque elas ou não são deformação plástica, deformação elástica, ou porque elas são heterogêneas, e aí as equações não funcionam para deformação heterogênea. Tá? Tanto no final quanto no início aqui do comportamento material. Tá? Então, esses dados aqui que nós vamos usar, eles estão delineados agora aqui por esse retângulo, né, vermelho tracejado. Tá? Esse retângulo vermelho tracejado são os dados que nos interessam fazer a análise. Tá? Então, nós vamos pegar os dados de tensão e deformação de engenharia
converter em tensão de deformação real por aquelas equações, né? Lembrando que são válidos na região de deformação homogênea. E depois vamos calcular o logaritmo da deformação real e o logaritmo da tensão real aqui nas duas colunas laranja. Tá? Usando essas duas colunas aqui laranja, nós vamos agora fazer regressão linear para obter os parâmetros da equação, no caso aqui de Holloman, né? Mas poderia ser outras equações também. Então, vou separar só essas duas colunas laranja para analisar. Tá? As outras já são relevantes para obter esses dados da coluna laranja. Então, nós vamos traçar um gráfico para visualizar melhor o que acontece com os dados aqui das duas colunas laranja. Tá? Daqui a pouco vai aparecer para vocês. E com base nesse gráfico, vocês vão ver que o gráfico ele é um gráfico linear. Nós vamos passar uma regressão linear, por exemplo, usando um software como o Excel, ou um outro qualquer, mas o Excel ele está sempre à mão, né? Todo mundo tem, até no celular tem esse programa. Nós vamos pegar esses dados, traçar a equação de uma reta e obter os parâmetros da equação que nós queremos, no caso, que é a equação de Holloman. Tá? Está um pouco, aqui a mudança no meu celular está um pouquinho lenta, né? Não sei para vocês, mas eu vou esperar aqui até mudar no celular para poder, né, continuar aqui essa apresentação. Tá aí, né? Agora mudou para mim, eu não sei se já mudou para todo mundo, tá? Mas imagino que já mudou para a maioria. Nós temos aqui os dados logaritmo de deformação real e logaritmo de tensão real. Nós vamos pegar os dados de deformação homogênea, deformação plástica homogênea. Nós vamos criar uma regressão linear, é o gráfico que está sendo mostrado aqui do lado direito, tá? Tem uma regressão linear. Esse aqui é um gráfico do Excel, não é um programa de computador sofisticado, é o próprio Excel mesmo comum. A gente consegue pedir para ele criar uma regressão linear, só clicar em cima dos pontos de um gráfico XY e pedir para introduzir regressão ou obter regressão. A gente vai lá, clica na opção e exibe a curva, né? Exibe os dados aqui, ó, da reta. Tá? Inclusive o coeficiente de correlação também aparece aqui, um coeficiente de correlação muito bom. Esses dois parâmetros aqui, eles são o A e o B da equação da reta. Né? Então aqui na tabela embaixo, na coluna azul, nós temos aqui o cabeçalho da reta, né? Tem gente que coloca A mais BX, tem gente que coloca X mais B, né? Tanto faz, contanto que seja bem definido, né? Que um parâmetro é um parâmetro linear e outro é um parâmetro angular. O parâmetro angular que nós vamos obter dessa regressão, aqui no caso deu 0,48, engraçado que está 0,39, né? Não sei porquê, devia ser a mesma coisa, né? Mas o parâmetro que a gente obtém, o parâmetro angular que a gente obtém, ele é igual ao N, tá? É o que está mostrando aqui no canto inferior direito do slide. E o parâmetro linear, né, que é o intercepto da reta com origem, nós temos que pegar 10, elevar aquele parâmetro, nós vamos obter o K da equação de Holloman. Tá? Aqui, particularmente, para a equação de Holloman, certo? Eu falei para vocês que a gente vai focar na equação de Holloman por causa do tempo, né, porque o tempo é muito longo para fazer essa apresentação. Tá? Então, o que acontece? Esse tipo de dinâmica aqui que nós fazemos, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho numa planilha. Tá? Eu vou só terminar essa parte aqui e vou carregar as planilhas e mostrar para vocês. Tá? Então, uma vez tendo esses parâmetros, né, descrevendo a curva real do material, a gente consegue fazer coisas interessantes. Tá? Como, por exemplo, definir o que acontece com o material quando ele é encruado. Então, o que nós estamos vendo aqui são curvas de tensão e deformação reais. Tá? Reparem que estou usando sigma e epsilon. Não é tensão e deformação de engenharia. Então, na curva de tensão e deformação real, a reta, a curva, perdão, ela segue esse comportamento aqui. Esse comportamento aqui do gráfico do lado esquerdo, né, do lado extremo esquerdo, em azul, é, por exemplo, uma curva definida a partir de um ensaio mecânico, usando aquelas equações de conversão de tensão e deformação de engenharia para tensão e deformação real, ou simplesmente traçada por uma equação daquelas que eu mostrei para vocês, de Holloman, de Ludwig, de Voss e assim por diante. Tá? Se nós deformarmos o material de um certo valor de deformação aqui, eu chamei de deformação efetiva, que podem ser combinações de deformações diferentes, né? De tal maneira tem uma deformação efetiva. Se nós deformarmos o material com essa deformação efetiva, a curva vai passar a ser essa aqui, ó. Ou seja, essa região aqui, antes da deformação efetiva, ela é tida por encurvamento. O material que tinha um limite de escoamento mais baixo vai passar a ter um limite de escoamento agora dado por esse ponto aqui. E a curva ela continua do mesmo jeito que continuava anteriormente. Então ela vai ficar na forma desse gráfico aqui, bem no meio do slide. Tá? Se nós pegarmos o material curado e testarmos ele, nós vamos obter a curva que estaria aqui, a curva real, né? Lembrando que é sempre a curva real, do lado direito aqui. Né? A diferença da curva do lado direito da curva do lado central
é que nós deslocamos a curva em função dessa deformação dada durante o processo de deformação plástica. Tá? Então, é a mesma curva, basicamente, só que ela foi deslocada devido a esse encruamento aqui. Tá? Opa, esse encruamento aqui, ele descreve para nós o que acontece com o material quando a gente submete esse material, né, com essa curva aí, com esse comportamento plástico, a um processo de deformação, né, que é caracterizado por essa deformação homogênea. Então, ele vai sair desse ponto aqui de deformação, tá, e vai vir para cá, porém, com um limite de escoamento novo, né, definido por esse valor aqui, que a própria equação ela define. Tá? Esse novo limite de escoamento que está aqui, ele é calculado por essas equações, como, por exemplo, a equação de Holloman. Tá? Continuando aqui, aí o que acontece? Nós podemos pegar a curva real do material, né, e inverter, né, calcular a curva tensão-deformação de engenharia a partir da curva real. Tá? Então, reparem, essa última curva que eu mostrei para vocês do lado direito, que é uma curva tensão-deformação real, a gente pode pegar aquelas equações que eu tinha mostrado antes e invertê-las, de tal maneira a obter a curva tensão-deformação de engenharia. Então, quando mudar o slide, vocês vão perceber que eu fiz aqui a inversão das equações, né? A inversão gerou essas equações aqui em amarelo, tá? Essas equações amarelas vão servir para nós criarmos essa curva azul aqui final, num gráfico, olha só, tensão-deformação real. Perdão, tensão-deformação de engenharia, desculpa, tensão-deformação de engenharia S. Que nós vamos simular uma curva de ensaio e tração nesse material se ele fosse encruado daquele valor ali. Tá? Então, isso é um exemplo de uma aplicação. Né? Aqui nós estamos falando de ensaio e tração, mas poderia ser, por exemplo, um processo de forjamento, um processo de estampagem, um processo de laminação, um processo de qualquer de conformação, desde que o material siga aquela equação lá que seja melhor modelada, né? Que melhor represente o material. Tá? Lembrando sempre que eu vou dar um exemplo aqui, que é a equação de Holloman, que não é a melhor representação, mas aqui é a mais rápida e mais fácil de fazer. Tá? E por causa do tempo também, tá? Vamos usar essa equação aqui. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, esquemático. Aqui já é um exemplo real de cálculo, quando mudar o slide aí, ilustrando o seguinte, nós temos aqui, isso aqui dentro de uma planilha, tá? Vou carregar a planilha daqui a pouco. Daqui a 2 slides vou carregar essa planilha. Então, nós temos aqui o quê? Essas células azuis são os parâmetros de entrada. Nós temos aqui o K e N, que são parâmetros da equação de Holloman, né, que eu vou delinear aqui em amarelo, vou colocar um reforço aqui em amarelo, marca-texto. Amarelo, não vermelho. Né? Aqui. Então, aqui, ó, esse aqui são os parâmetros da equação de Holloman. Esses dois primeiros aqui do lado esquerdo, superior. Tá? A gente vai obtê-los ou da literatura, ou nós vamos fazer um ensaio, ou vamos medir esses parâmetros de curvas. Né? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que a gente obtém de curvas tanto publicadas em gráficos, quanto em curvas obtidas de parâmetros de planilhas. A gente pega o K e o N, a gente define um valor de deformação, que eu vou delinear aqui em laranja. Tá aí, ó. A gente digita aqui um valor de deformação. Tá? Se por acaso também soubermos a relação entre o limite de resistência e a dureza, por exemplo, dureza brilho, a gente pode colocar aqui e descobrir o quê? Para o material não encruado, nós temos parâmetros aqui fixos. Né? Nós temos o K, o N, o limite de escoamento, o limite de resistência, a gente pode ter o limite de escoamento aqui e verificar quanto que vai dar. Tá? A deformação máxima e a dureza brilho do material. Uma vez que for encruado, o material ele vai passar a apresentar os dados, vou indicar aqui, ó, em azul, na seta azul aqui. Tá? O Felipe perguntou se vai ser disponibilizado, vai ser sim, tá, Felipe? A ABM vai disponibilizar depois a gravação disso aqui. Mesmo porque, né, a explicação das planilhas aqui, essas explicações aqui, elas realmente, às vezes, demandam realmente rever essas explicações mais de uma vez para entender muito bem entendido. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é a tela de uma dessas minhas planilhas. Tá? Vocês digitam os valores, os parâmetros de entrada, né, as propriedades do material em amarelo, a deformação plástica que nós vamos dar no material em laranja, e a relação opcional entre limite de resistência e dureza, que ele vai calcular para a gente também a dureza final do material depois de encruado. Tá? No caso aqui, a dureza mínima. E do nosso lado aqui direito, nós temos aqui o gráfico entre a curva inicial azul, curva tensão de deformação de engenharia, tá? Aqui não é tensão de deformação real, não, é tensão de deformação de engenharia, é o que a gente vê realmente no ensaio de tração. Então, a curva azul aqui é a curva representada por esses parâmetros que nós digitamos aqui em amarelo,
E a curva laranja é o que acontece depois de nós encruarmos o material conforme esse valor que nós digitamos em laranja. Certo? Então, isso é interessante, vocês vão ver que a planilha ela funciona, né, razoavelmente bem rápida, né, e bem tranquila. Tá? Então, em resumo, o que nós precisamos para fazer essa análise plástica dos materiais? Tá? Nós precisamos desses 4 tópicos aí. Primeira coisa, nós precisamos que, eu vou marcar aqui, a for falando, né, o que nós vamos precisar. Primeira coisa, nós precisamos ter dados obtidos de ensaio de tração empregando extensiometria. Tá? Para que nós tenhamos realmente parâmetros que representem o corpo de prova e não o equipamento, sejam influenciados pelo equipamento. Tá? Pode ser na forma de um gráfico obtido do equipamento ou em tabelas, né, tipo tensão, deformação ou força, alongamento. Então, nós precisamos desses parâmetros aqui inicialmente. Se nós tivermos, e geralmente o ensaio de tração dá os valores de tensão, deformação de engenharia, nós temos que convertê-los para tensão, deformação reais, por meio daquelas equações que eu mostrei para vocês, que são válidas fora da região elástica e até o início da fricção. Pronto, isso aqui é um outro critério, nós precisamos ter isso. Uma vez tendo os valores de tensão e deformação reais na região de deformação plástica homogênea, nós vamos obter os parâmetros das equações. Nós vamos ter que ver que equação que é, tá? A melhor forma de fazer essa regressão. Eu mostrei que no caso de Holloman é uma equação linear simples, e vamos obter os parâmetros dessa equação. Tá? Nós temos que obter, claro, nós temos que usar, claro, a equação que seja mais aderente ao metal que está sendo simulado. Tá? Vocês viram, por exemplo, que a equação de Holloman ela tem algumas restrições em termos de representatividade. A de Ludwig é bem melhor nesse aspecto. E, finalmente, nós vamos pegar os parâmetros dessas equações, os seus parâmetros, para analisar a deformação plástica, ou seja, o encruamento dos metais, e prever coisas interessantes, como, por exemplo, a dureza final, o limite de escoamento final, o limite de resistência final do material, se o material vai deformar mais em um lugar, menos em outro lugar, tá? E, eventualmente, né, lembrando sempre o seguinte, avaliar esse encruamento, lembrando que distribuição de tensões e deformações plásticas, elas não são necessariamente homogêneas. Tá? E essa avaliação ela tem que ser feita de maneira incremental. Tá? Bom, isso aqui, né, é a apresentação que eu ia fazer para vocês. Agora eu vou mostrar as planilhas. Tá? Realmente a apresentação durou 1 hora. Né? Eu comecei um pouquinho antes, porque algumas pessoas chegaram e nós fomos esperando. Tá? Então nós vamos ficar aqui mais um tempinho, né, para eu mostrar para vocês essas planilhas aí. Lembrando sempre, né, para quem não estava aí presente a um certo momento, que essas planilhas, né, mais uma vez, vou colocar aqui, eu acho que pela última vez, né, eu vou colocar aqui um link aonde vocês podem baixar essas planilhas. Até a Karina pediu para mandar a planilha, né? Não, perdão, desculpa, a Karina falou que vai mandar o link da gravação, tá? Eu estou mandando aqui agora o link aonde vocês podem baixar essas planilhas. Como eu vou mostrá-las agora, né, talvez seja até interessante mesmo vocês poderem carregá-las em paralelo, caso possam carregá-las em paralelo, para dar uma olhada nessas planilhas aí como elas são. Tá? Elas são 4 planilhas, eu vou carregar as 4 aqui ao mesmo tempo. Né? Talvez pelo horário eu vou ser um pouco mais sucinto, um pouco mais específico, né, e direto nas planilhas que nos interessam, mais, né, diretamente. E vou carregá-las aqui para poder mostrar para vocês onde que isso. Aqui, são 5 planilhas. Eu já tinha carregado elas, eu não sei porquê, eu acho que acabei fechando sem querer. Pronto. Então vamos começar aqui com a planilha 1, onde que ela está? Está aqui. Pronto. Aí, ó, já carregou, né? Eu vou fechar aqui as opções, para não nos interessem as opções aqui do Excel. Pronto. Então, o que nós temos aqui, né? Essa é uma planilha bem simples, só para demonstrar como é que é feito o cálculo. Temos aqui as duas... Só regular um pouquinho o microfone. Pronto. Nós temos as 2 primeiras colunas, são os dados de entrada. Nessas planilhas, sempre as células azuis são os dados de entrada. Tá? Então, à medida que a gente vai digitando os dados aqui, que a gente pode obter no ensaio de tração, ele vai calculando aqui a deformação e tensão real, nas 2 colunas ao lado, a coluna C e D, e calcula o logaritmo da tensão e deformação real nas colunas E ou E, né, e F. E aqui do lado, né, nós temos o gráfico de tensão e deformação de engenharia. Então, reparem, por esse gráfico aí, nós podemos perceber o seguinte: nós temos uma região de deformação elástica, né? Reparem que esse gráfico, na verdade, está faltando um detalhe, porque ele deveria fazer algo assim, só um instante, vou melhorar aqui um pouquinho.
Ele deveria fazer algo mais ou menos assim, tá? É meio torto. Eu acho que esse gráfico eu acabei não mandando, né, a melhor opção de planilha, tá? Mas esse primeiro ponto aqui, ele é uma região de deformação elástica, tá? Então essa região aqui, entre o primeiro e o segundo ponto, a gente tem que desprezar, a gente não pode usar essa região. Por isso que a linha 4 aqui, ela está em branco aqui, o cálculo de logaritmo de epsilon e logaritmo de sigma. Tá vendo aí? Essa região aqui, ó, ela está em branco. Deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Então essa região aqui está em branco porque é a região de deformação elástica que não entra no nosso cálculo. Da mesma maneira, reparem, as duas últimas séries aqui desse gráfico, eles são de deformação plástica heterogênea. Então essas duas regiões, esses dois últimos pontos aqui também não entram. Também não entram. Então os pontos que vamos usar são esses pontos que eu vou marcar aqui em vermelho para nós, que eles são os mais relevantes para fazer esse cálculo da deformação plástica. Tá? Então essa região aí, né, ela vai ser a região de deformação plástica homogênea. Tá? E ao fazer isso, né, usar só essa região aí, e no caso da equação de Holloman, pedindo para traçar a regressão linear, nós vamos obter esse gráfico que está aí. Aqui é o mesmo gráfico que eu apresentei para vocês aí hoje na apresentação. É a mesma planilha. Você fez essa planilha foi por causa disso. Então, a regressão que está aqui, tá? Ela vai ser representada aqui. Tá vendo aqui? Ó, se eu clicar aqui, ó, o intercepto ele aparece com os dados que eu separei. Tá? A regressão linear e a regressão, perdão, o parâmetro linear e o parâmetro angular estão aqui. O valor de K é 10 elevado ao parâmetro linear e o valor de N é o próprio valor do parâmetro angular. Tá? Eu coloco aqui ó, um epsilon mínimo 0,1 e epsilon mínimo 0,3 para quê? Para delimitar a região onde vai ser usado os dados, né? Justamente para, repare, se eu coloco o 0,2, ele vai, no gráfico aí da regressão linear, ele vai tirar alguns pontos aí. É outra forma também que eu tenho de controle aqui nessa minha planilha. Coloca aqui 0,4. Vai aumentar, 0,5 vai aumentar, também não vai não, porque não tem dado. Tá? Então, são algumas formas que nós temos de fazer esse cálculo aí. Mas aqui é mais uma demonstração, né? Geralmente a gente não vai ter tão poucos dados assim. A planilha 2, vou abrir aqui para vocês verem, é muito parecida também. Só que é um pouco mais didática. Por quê? Porque ela mostra os pontos nas curvas de tensão, deformação de engenharia e no gráfico de regressão linear para obter os parâmetros da equação de Holloman, que também pode ser de outras equações aí. Está demorando um pouquinho, mas já vai carregar aí. Tá? É mesmo padrão, nós temos duas colunas azuis, que são os dados de entrada, e as demais colunas são os cálculos que estão feitos. Tá aí, vai aparecer para vocês. Tá? Então, nós temos o gráfico aqui de tensão e deformação de engenharia real, está aqui na legenda, do lado direito do gráfico, e embaixo tem a regressão. Então, os pontos laranjas do gráfico da regressão, o gráfico de baixo, são os pontos de deformação elástica que não é relevante para a aplicação, e os pontos de deformação plástica heterogênea. Se nós olharmos o gráfico, né, é que o gráfico não tem patamar, não tem região de escoamento heterogêneo. Então, nós não precisamos desprezar esse iniciozinho aqui da deformação plástica. Vamos usar tudo. Então, esses pontos laranja aqui, do gráfico de cima, eles demonstram os valores de tensão e deformação reais. Nós pegamos esses pontos e vamos fazer essa regressão embaixo. Uma vez feita a regressão, tem aqui a equação da reta, e da equação da reta a gente obtém os parâmetros da equação, por exemplo, de Holloman, que está aqui colocado. Tá? Muito bem. Essa aqui foi a planilha 2. Tá? A planilha 3, ela tem uma coisa mais interessante aqui. A planilha 3, ela é um resultado real de um ensaio de tração. Tá? A máquina que fez o ensaio, ela gerou duas colunas, nas colunas de dados de deformação e dados de tensão de engenharia, ou alongamento, comprimento, né, e força em newtons, por exemplo. Tá? Aí o que vocês estão vendo nessa planilha é o gráfico que é gerado da curva tensão-deformação. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil de ver. É o gráfico gerado tensão, deformação de engenharia, essa curva azul aqui. Tá? O que acontece? Eu criei uma planilha, né, que ele pega esses dados reais e ele força matematicamente, através de uma interpolação que eu criei aqui, a passar por esses 3 pontos que vocês estão vendo aí no gráfico.
o ponto de limite de escoamento, o ponto de limite de resistência com deformação homogênea e o ponto de fratura com alongamento total. Então, se nós digitarmos aqui, mais uma vez, sempre em azul, tá? Os dados aqui das células azuis, a gente vai formando curvas de tensão, deformação diferentes, tá? Para nós exercitarmos o cálculo do N e do K. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um limite de escoamento de 300 megapascal e um limite de resistência de 500 megapascal com alongamento de 20%. Então, ele já gera uma curva aqui para nós com esse formato aí. Aí pronto, viram? Ele gerou a curva com formato. Então eu consigo, né, forçar curvas diferentes com essa planilha aí. Mas, poxa, cadê o K e o N? No K e N estão dando erro aqui, né? Por quê? Essa aqui é só uma visualização. Vamos clicar aqui na guia auxiliar para ver uma coisa interessante. Os dados que aparecem agora são os dados, dessas duas primeiras colunas em vermelho, são os dados originais, do ensaio que eu forcei a terem esse formato, né, pelos dados de entrada que eu coloquei lá na guia webinar ABM. Né? Eu coloquei lá limite de escoamento, limite de resistência e alongamento. Ele pega os dados originais do ensaio, que estão escondidos aqui, não é porque não é segredo, é só para não fazer confusão. Ele pega os dados reais do ensaio original das colunas A e B e calcula as colunas C e D que estão em vermelho aí. Então, essas colunas C e D, elas simulam o que a gente iria obter no ensaio de tração, de um equipamento que tivesse extensometria e que tivesse célula de carga e tivesse controle computador que gerasse dados para o computador, que é o normal de acontecer realmente. Tá? Então, reparem, eu tenho Ezinho, né, deformação real, S, deformação, Ezinho, deformação de engenharia, S é tensão de engenharia, eu converto para Epsilon e Sigma, que é Epsilon, deformação real, Sigma, tensão real. Tá? E calculo o logaritmo de Epsilon e o logaritmo de Sigma. Só que, reparem que eu estou calculando isso do primeiro ponto, do primeiro dado, até o último dado. Ou seja, eu não estou fazendo distinção entre dados obtidos no comportamento elástico linear e no comportamento plástico heterogêneo. Então, o que acontece? Quando eu descrevo, eu faço um gráfico entre os dados logaritmo de epsilon e logaritmo de sigma, eu vou obter esse gráfico estranho que estava aparecendo aí do lado direito, né, da listagem de dados. Então, voltando lá em cima, né? Para quem viu o que assim, mas não importa, descer só para ver que os dados estão sendo passados até lá embaixo, até no final da planilha. A propósito, né, essa planilha tem 804 dados, né, obtidos em ensaio de tração. Tem ensaio de tração que eram mais de 1.000 dados, tem ensaio de tração que eram menos de 1.000 dados, depende da maneira como é programada a máquina, depende do campo de prova. Tá? Então, aqui é um caso típico. Né? Aqui, se não me engano, acho que ensaio de tração de uma chapa de aço laminada frio, né? Uma chapa de aço de estampagem, né? Normal, que a gente fez um teste aqui. Na verdade, a gente está fazendo alguns testes em colaboração com uma empresa, tinha um representante aqui agora da empresa aí. Tá? E esses são os dados. Então, o que acontece? Nós temos que eliminar os dados que estão associados à deformação elástica e temos que eliminar os dados associados com a deformação plástica heterogênea. Para facilitar a nossa vida, eu coloquei aqui, ó, na parte em cima do gráfico, eu coloquei o limite de escoamento, o limite de resistência, o alongamento, e nós digitamos lá na outra guia, lá nos dados de entrada. Então, o que nós vamos fazer? Como a curva ela não tem patamar de escoamento, né, eu estou afirmando para vocês que não tem patamar de escoamento, nós vamos procurar aonde acontece o limite de escoamento, em que lugar? Na coluna D. Ou na própria coluna F também, pode ser, tanto na D quanto na F. Né? Por quê? O limite de escoamento, né, ele é calculado com base na área inicial, mas a área variou muito pouco. Então, nós vamos procurar aqui na coluna D ou na coluna F, onde nós vamos ter 300, tá? Que é o limite de escoamento. Tá? Se nós fizermos isso, vocês vão ver que o 300 ele aparece... Cadê? Eu tinha marcado aqui, não sei porque ele sumiu. Eu tinha marcado aqui a posição, né? Aqui, tá aqui, ele aparece aqui. Tá? Então, esses dados do 300 para antes, nós temos que deixar fora. Eu vou só esperar vocês verem onde que estão os dados aí. Então, o escoamento ele aparece na linha 167 dessa planilha aí. Ah, tá marcado mesmo. Então, nós vamos pegar os dados do limite de escoamento.
eu não vou esperar aqui vocês verem, já vou tirar de uma vez, que acho que vai ser mais rápido. Vou tirar todos os dados antes do limite de escoamento. Tá? Eu vou apagar esses dados aqui, que é F, G e H, tá? E tirar, né, que estava antes do limite de escoamento. Da mesma maneira, eu vou fazer a mesma coisa para os dados depois do limite de resistência. O limite de resistência, que no caso, 500 megapascal. Eu vou lá onde tem 500 megapascal, lá na coluna D. Né? Limite de resistência aqui agora é limite de resistência real, né? Real de engenharia, né? Então, vamos tirar os dados depois do 500. Na verdade, ele vai no 499,9, ele não chega exatamente no 500. Então, vamos tirar depois do 499,9, vamos tirar fora aqui. Ah, não, desculpa, tem 500 sim. Tá aqui, agora que eu vi 500. Pronto, eu tiro fora todos esses dados aí. Tá. Eu vou ver se eu pego a planilha, vou para um lado e para o outro, ver se isso fica mais rápido ele aparecer para vocês. Pronto, viu? Apareceu aí, muito bem. Só que reparem, não é uma reta ainda, não está bonito como uma reta. Por quê? Porque a região do limite de escoamento é apenas uma transição que acontece de maneira paulatina, aos poucos. Né? Então a gente tem que destacar, né, descartar um pouco mais de dados, para essa região inicial aqui, ela desaparecer, essa região aqui da curva do log de sigma aí, né, que deveria ser uma reta, ela está meio torta. Vamos eliminar aqui, por exemplo, os dados abaixo aqui de menos 2, ou aproximadamente um pouco abaixo de menos 2. Tá? Menos 2 aqui do logaritmo de sigma, de epsilon, né? Então, nós vamos procurar aqui na coluna G, onde nós temos esses dados abaixo de menos 2. Na realidade, eu já tinha marcado aqui, eu já tinha feito a planilha e marcado para vocês um lugar, aqui, ó, um lugar, quando vocês forem descer a planilha, vocês vão ver que em algum lugar aí, ele tem uma linha preta delimitando a região abaixo dela, os dados estão mais homogêneos, e acima dela, os dados ainda estão com um problema. Então, eu vou tirar essa região aqui dos dados que tem problema, aqui essa região em torno de menos 2, aqui do gráfico. Viram aí que eu já tirei? Tá? E aí, olhem só, o gráfico ele ficou bem melhor agora, né? Tá quase igual uma reta. A gente pode eliminar uns pouquinho de dados aqui no final, né? Esses dados que no final ainda não estão muito interessantes, né? A gente pode eliminar aqui aonde? Em torno aqui de menos 1,3, menos 1,2, tá? E esse gráfico vai ficar bem parecido com uma reta. Aí nós vamos descer aqui, vamos descer aqui na planilha. Menos 1,2, na realidade já tinha delineado aqui também, da mesma maneira. Tá? Eu coloquei uma marca aqui na minha planilha, a partir da onde os dados eles vão ter um comportamento pior. Vamos ver se aparece para vocês aí rapidamente. Está demorando um pouco, tá? Mas não se preocupe, né? Como eu falei para vocês, vou gravar a parte da resolução da parte de Ludwig. Eu também gravo essa parte aqui para vocês verem, né? Com mais tranquilidade. Então, ao fazer isso, né? Ao apagar aqueles dados lá, tirar a planilha de um lado, colocar para o outro. É mais rápido. Aí a regressão ela vai ficar bem melhor agora. Tá? E ao ficar melhor, né, se nós voltarmos lá na guia, né, reparem que uma vez que essa regressão aqui, ela foi ajustada, quando nós voltarmos lá na guia, nós vamos ter um valor de N e K já calculados, né, já dentro da representatividade dos dados desse ensaio aqui. Tá? No caso, o ensaio que nós simulamos aqui nessa curva. Então, reparem, com esses parâmetros aqui, o N e o K vão dar 0,168 e o K 833. Tá? E olha só que interessante, já que nós já fizemos isso uma vez, se eu mexer aqui nos dados limite de escoamento, limite de resistência e alongamento, o K e o N vão mudar também. Então, digamos, né, vocês lembram lá que a relação elástica, quanto mais afastado de um, mais plástico é o material. Quanto maior for a diferença entre o limite de escoamento e o limite de resistência, mais plástico é o material. Então, imagine que ao invés de 300 megapascal, o material tenha 200 megapascal de limite de escoamento. Olha o que vai acontecer com o N. O N deu um pequeno pulo aí, ó, foi para 2,75. Vou aumentar aqui a visualização. Olha só. Então, repare, a relação elástica, quanto mais afastada de um, maior a capacidade de material de encruar, o que é refletido pelo span de encruamento da equação de Rollin, por exemplo, né, maior. Tá?
Se o alongamento for maior, olhem só que coisa interessante vai acontecer. Olha o N, aumentou mais ainda, né? Alongamento maior. Nem coloquei 300% aí, Renato. Colocando 30%, né, nós vamos ter, né, um expoente de encurvamento da ordem de 0,30, 0,287. Tá? Então, reparem que os parâmetros plásticos, eles realmente refletem muito bem o que está acontecendo em termos, né, da característica do material segundo obtido no ensaio de tração. Tá? Aproveitando que eu ampliei essa curva, reparem, né, como eu coloquei o limite de resistência de 500, né, o ponto aqui do limite de resistência que aparece na curva é 500. Né? Se eu colocar, por exemplo, sei lá, 550, ele muda para 550. E olha o N, né? Então, essa aqui é uma planilha interessante depois para vocês olharem com bastante calma. E a última planilha que eu vou mostrar aqui para vocês, cadê ela? Essa planilha 4. Não, desculpa, a penúltima planilha, essa planilha 4. Tá? Eu vou só comentar rapidamente dela, por causa do horário, né, para poder depois falar da última planilha, que é bem simples. Essa planilha aqui, ela vai carregar para vocês verem aí, tá? Já está terminando, gente. Essa planilha aí, ela é uma planilha que ela captura os dados de uma curva tensão-deformação publicada na forma de um gráfico, na forma de uma figura. Tá? Vocês podem ir na literatura, né, na internet ou em qualquer outro lugar, vocês vão ver vários gráficos, curvas tensão-deformação, tanto de engenharia quanto curva tensão-deformação real. Tá? No gráfico vai ter essa informação, deveria ter pelo menos uma pessoa que publicou esse gráfico, deveria no mínimo colocar a informação. Então vocês vão ver aqui que vão aparecer vários gráficos, tá? A gente pode pegar qualquer um desses gráficos, que é uma figura representando esse gráfico, e colar nessa planilha aqui, tá? Nessa planilha, tá vendo aí? Tem vários gráficos aí. Posso pegar qualquer um desses gráficos, né? Alguns são de deformação, tensão-deformação de engenharia, outros são de tensão-deformação reais, tá? Nós temos nessa planilha duas guias, que é análise tensão-deformação de engenharia e análise tensão-deformação real. Clicando aqui, por exemplo, na guia análise tensão-deformação de engenharia, nós vamos colocar nessa guia, né, gráfico tensão-deformação de engenharia. Tá? A figura do gráfico tensão-deformação de engenharia. Tá? Eu vou diminuir aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, por exemplo, esse gráfico aí, ó, é um gráfico que por acaso está mostrando as duas curvas, né, de um aço ou de um material metálico qualquer. Não sei qual que é, não. Então, nós vamos colar esse gráfico aqui nessa planilha. Nós vamos pedir para enviar para trás esse gráfico, como a gente faz no PowerPoint, né, também faz aqui no Excel. A gente envia esse gráfico aqui para trás. Tá? Aqui, gente, para quem está saindo, muito obrigado. Não se preocupem, eu vou gravar essas planilhas aqui para todo mundo ver posteriormente. Tá? Então, a gente envia isso aqui para trás. Tá? E ele vai ficar por trás desse gráfico. Estão vendo aqui que tem um gráfico, olhem só. Tem um gráfico que está transparente, mas tem um gráfico aqui. Então, qual que é a jogada? A gente põe esse gráfico da figura em cima do gráfico da minha planilha. E pedimos que o gráfico da minha planilha fique com a mesma escala do gráfico da figura. A gente faz isso muito facilmente no Excel. Estão vendo aí do lado. Por exemplo, eu coloquei de 0 a 0,8 de deformação e na casa da tensão coloquei aqui de 0 a 600, como igualzinho o gráfico está lá. E aí o que acontece? Aqui nos dados azuis, a gente digita dados azuis de tal maneira que os pontos caiam exatamente em cima do gráfico. Ó, por exemplo, eu mudei aqui, ó, um ponto saiu fora aqui da posição do gráfico. Uma vez que os pontos que estão aqui, eles caem em cima do gráfico, né? Por exemplo, aqui acho que estava 375, né? Isso. Ele já vai automaticamente calcular o KN daquela curva do gráfico. Aqui nós temos 7 dados, não precisa de ter muito mais do que isso. Se os 7 dados caírem exatamente em cima da curva, esse aqui vai ser o KN daquela curva. Mesmo que o gráfico mostrado na literatura, ele não tem nenhuma informação a respeito dos parâmetros da equação plástica que o modelem. A gente consegue extrair desses gráficos aí da literatura os valores das constantes plásticas, mesmo que o autor não tenha publicado. A gente pega a curva e analisamos a curva por meio, por exemplo, dessa planilha aqui, que é uma ferramenta bem curiosa, bem útil. Para mim, por exemplo, é muito útil, né? Porque eu preciso fazer modelamento, preciso fazer análise, e nem sempre os dados que nós temos publicados em artigos, em papers aí, da literatura, eles vão ter esses dados aí. Então, para mim, é muito útil essa planilha. Tá? Você pode fazer tanto com gráficos de tensão de deformação de engenharia, quanto com gráficos de tensão de deformação real. Nós fizemos com tensão de deformação de engenharia, e aqui, né, nós temos exemplos de tensão de deformação real, né, que já vai aparecer para vocês aí. Então, daqui, ou
pelo gráfico da figura, a gente tira, extrai os dados, extensão de informação, e tira os parâmetros da equação de deformação plástica do material, ou do ensaio mecânico, né? Você tem os parâmetros, os dados, e você faz a conta e tira também esses parâmetros aí. Esses parâmetros são úteis para fazer a análise do encruamento do material, né? Que é a última planilha, que é o último item que eu vou mostrar aqui, não vai levar nem 2 minutos mais, tá, gente? Eu prometo. Então, nós vamos carregar aqui outra planilha. Tá? Só para vocês terem ideia, essa aí é a análise de tensão de deformação via a curva real, tá? A minha planilha aqui que tem disponível para a planilha 4. E agora a planilha 5 é justamente aquela planilha que calcula o encurvamento do material. Tá aqui. Tá? Eu já tinha mostrado um slide para vocês nessa planilha, eu só vou mostrar aqui a dinâmica dela, ela é bem rápida, são coisas muito leves, né? Elas funcionam muito rapidamente. Vou criar aqui um pouquinho mais, fica mais fácil de visualizar, tá aí. Eu vou colocar esse gráfico assim, fica mais fácil de ver. Pronto. Então tá aí. Então o que vocês estão vendo? Os dados em azul, tá? O K e M do material, ou os parâmetros de equação de deformação plástica, qualquer que seja, não sei qualquer. Essa planilha foi feita para rolo, mas pode ser feita para qualquer outra equação. Na linha 6, nós temos a deformação induzida no material, o encurvamento induzido, e o 8, opcionalmente, nós temos a constante que correlaciona dureza com limite de resistência ou vice-versa. Tá? Então, aqui, por acaso, eu coloquei dados do aço inoxidável austenítico, 304, né? Um aço inoxidável que encrua muito, né? Só para ficar mais bonito de ver. E aqui nós deformamos ele de 0,1, e o aço inoxidável austenítico tem uma correlação entre dureza e limite de resistência igual a 4, aproximadamente. Então, nessa situação, né, o aço teria a curva azul, ele vira para a curva laranja, né, depois de encruado, e aqui são os parâmetros. Ele vai ter um limite de escoamento que vai para 413, um limite de resistência que vai para 684, uma dureza que vai para 171, né, a gente consegue comparar o antes e o depois, através dessa tabelinha aqui, tá? Antes de mostrar a tabela de perto, eu vou só colocar aqui para vocês verem, né, o dado de um aço comum, né? Por exemplo, um aço 1020 tem um K de 600 e um N de 0,20, né? Reparem que o encruamento ele vai processar de um jeito diferente. Viram que as curvas são bem diferentes para esse aço, tá? Se o encruamento for mais alto, em vez de ser 0,10 for 0,15, olha como é que a curva ela vai aumentando, né? Refletindo que o encruamento do material vai aumentando cada vez mais e mais. Tá? Então é isso, gente. Vou mostrar aqui de perto a tabela com os dados finais, para vocês verem, né, de perto, mas é a mesma coisa que estava lá na apresentação. Tá? Eu acho que foi um assunto interessante, né? Eu propus também esse assunto justamente porque é um assunto interessante e a gente usa isso, né, no nosso dia a dia, a gente usa isso em aulas, né, nós usamos isso nas mais diversas aplicações aqui, né, não só nisso. Infelizmente, não dá em uma hora, né, eu tentei correr o máximo possível, ao mesmo tempo ser um pouco cuidadoso com as explicações, mas o fato é que a gente tem muita equação que a gente pode usar, né, para aplicações variadas, aplicações distintas. Né? É interessante, né, realmente ver isso com mais calma, né, num momento mais apropriado. Né? Mas eu acho que o recado está dado, né, o recado de você poder usar ensaio e tração de maneiras, né, interessantes nesse aspecto, para quem não conhece, né, para quem já conhecia talvez alguma coisa diferente, uma coisa nova. Eu espero que vocês possam, né, discutir, possam usar, né, essas informações que nós trocamos, essas planilhas aí que eu mandei, tá? E posteriormente o filme que eu vou mandar para vocês é melhor essas planilhas, com mais tranquilidade. Eu espero que vocês possam usar bem essa informação aí, tá? E muito obrigado, gente, pela participação, tá? Eu sei que algumas pessoas tiveram que sair por causa do horário também, tá? Mas tem 34 pessoas presentes, eu agradeço muito a vocês pela presença, tá? E desejo que a gente possa se encontrar mais vezes aí no futuro, né? Mais à frente, tá? Agradeço também aqui a equipe da BM, que nos proporcionou, né, essa divulgação, né, que nos proporcionou aqui esse encontro, tá? E espero, né, que nós passe logo por essa condição que nós estamos agora, isolamento social, que a gente possa realmente ver, né, mais de 500 pessoas em vários eventos aí, e até mesmo na própria rua, tá, gente? Muito obrigado por tudo. Eu gostaria de convidar alguém da BM para fazer um fechamento, fazer alguma finalização, né, para poder nós finalizarmos a nossa atividade. Né? Se é que alguém aí da BM poderia falar algumas palavras para nós, por favor? Vili,
falando. Eu agradeço o Vili, primeiramente, a Karina e o Valdomiro aí pela compreensão da gente nesse momento de pandemia ou pandemonia. A gente está trancado dentro dos nossos escritórios, casas e tal. Eu acho que foi uma ótima oportunidade. Eu acho que você deu um pontapé inicial para um futuro. Eu acho que merecia um curso de pelo menos 8 ou 16 horas sobre esse tema, que é muito importante para quem vai trabalhar com essa necessidade desses ensaios de tração aí, que eu acho que é muito importante. Então, parabéns para você, Vili. Karina também, Valdomiro. E eu agradeço vocês. Eu acho que a BM está cumprindo o papel dela de difundir conhecimento técnico, científico, que é uma das nossas missões aí. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Só para reforçar o Leal aí, Vili, muito obrigado pela sua colaboração. A gente sabe que a gente sempre pode contar com você e eu tenho certeza que todos que participaram aí vão sair desse webinar conhecendo um pouquinho mais aí sobre ensaios de tração. Então, muito obrigado a todos e esperamos contar com vocês nas próximas oportunidades aí. Boa tarde. Muito obrigado pelas palavras também, Valdomiro. Contem sempre com a gente aí para poder apoiar, e ver ou propor atividades que sejam realmente o nosso interesse aqui, nosso interesse de difusão, né, do conhecimento, né, conforme, né, foi o objetivo dessa atividade. Tá? Contem conosco sempre.